Exercício número 1 da aula 87 do segundo ano do ensino médio. Leia o enunciado abaixo e responda o que se pede. Identifique quais das matrizes abaixo satisfazem as seguintes condições. A igual a IJ 2 por 2, tal que AIJ igual a I mais J. Muita informação, então agora nós vamos analisar caso por caso o que significam estas informações. Pois bem, então eu tenho que fazer o quê? Eu preciso montar uma matriz e esse resultado da matriz será uma dessas 4 matrizes que estão aqui embaixo. Primeiro, o que significa esse A maiúsculo? Esse A maiúsculo representa o nome da matriz. Então, vou dar um nome à matriz. Essa matriz será a matriz A. O que é que representa esse AIJ? Esse AIJ, o A minúsculo está representando o elemento da matriz. O I está representando a localização do elemento na linha. E o J está representando o elemento, a localização do elemento na coluna. O I é a linha, o J é a coluna. O que significa esse 2 por 2 aqui? Esse 2 por 2 significa a ordem da matriz. Beleza? Pois bem, então vou montar o esqueleto dessa matriz. Eu terei uma matriz A, certo? E essa matriz será uma matriz de ordem 2 por 2. O que significa uma matriz de ordem 2 por 2? Significa que terá 2 linhas e 2 colunas. Tá? Então, eu vou ter aqui 2 colunas e 2 linhas. Certo? Lembra do I e do J? O I representa a linha, o J representa a coluna. Então, esses primeiros elementos, eles estão na primeira linha. E esse aqui estão na segunda linha. Agora, os elementos de cima, esse está na primeira coluna, esse está na primeira coluna. Esse está na segunda coluna, esse está na segunda coluna. Certo? Então, essa é a representação de uma matriz de ordem 2 por 2, ou matriz quadrada de ordem 2, certo? Agora, eu vou transformar cada elemento desse aqui, em um valor. Agora, como é que eu faço isso? Eu faço isso obedecendo esta lei aqui, em que eu disse que o elemento AIJ é igual à soma da localização da sua linha com a localização da sua coluna. Cada um desses aqui eu vou transformar em um número. Então, vejamos. Por exemplo, o elemento A11. O elemento que está na primeira linha, primeira coluna. O I representa a linha, o J representa a coluna. Então, quanto vale o elemento A11? 1 mais 1, 2. No lugar de A11, eu vou colocar o elemento 2. Ok? Pois bem, agora eu vou fazer isso com os outros. Vou pegar o elemento A12, ou seja, o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Então, o A12, 2 mais 1, 3. No lugar do A12, eu vou colocar o elemento 3. Pronto. Através da lei de formação,
conseguiu um número. Vamos para a próxima. Próxima de baixo, A21. Ou seja, qual é o valor numérico do elemento que está na segunda linha mais a primeira coluna? Então, o elemento A21 vai ter valor numérico 2 mais 1, 3. Vou substituir no lugar do A21 o valor 3. E o último é o elemento A22, ou seja, o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Pela lei de formação, eu somo o número da linha mais o número da coluna. Então, o elemento A22 vai ser igual a 2 mais 2, 4. Substituindo aqui, é o 4. Depois de terminado, eu vou lá em cima e vou verificar qual desses valores corresponde àquela matriz que eu encontrei. Neste caso aqui, nós vamos observar que a última, 2 e 3, 3 e 4. Esta matriz aqui é a que representa naquelas condições que foram colocados aí no problema. Exercício número 2. Quantos elementos tem uma matriz quadrada de ordem 3? Primeiro, o que significa uma matriz quadrada? Na matriz quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas. O que significa ordem 3? Significa que essa matriz terá 3 linhas e 3 colunas. Ou seja, vai ter a seguinte configuração. 3 colunas e 3 linhas. Certo? Essa é a configuração dessa matriz. É uma matriz quadrada de ordem 3, ou seja, uma matriz 3 por 3. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. Terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. Quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Letra C.